Olá, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos dar continuidade ao gênero lírico e vamos ver algumas coisas da poesia. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. Nós já vimos várias diferenças do gênero lírico para os outros gêneros. Sabemos que tudo tem forma e conteúdo, e também os textos. Quanto à forma, o lírico se aproxima da música, já que nasceu junto com ela. Quanto ao conteúdo, o lírico se caracteriza pela expressão da subjetividade, pela projeção das paixões humanas. Muitas pessoas dizem que não gostam de poesia, mas na verdade é difícil encontrar alguém que não goste de música. E a música, senhores, é sim poesia. Não esqueça, depois que você acompanha a aula, dê uma lida no PDF, com os slides que nós vamos usar aqui. Também é muito bom fazer uma leitura das páginas do livro recomendadas. Lá está tudo bem resumidinho. E só depois disso é que você deve fazer o quiz, porque aí sim você vai avaliar os seus verdadeiros conhecimentos sobre o tema. Tá legal? Vamos ao lírico. Nós já vimos as características do gênero poético quanto ao conteúdo. Só para recordar rapidamente, o conteúdo lírico é um conteúdo mais sentimental, mais emocional, mais ligado às paixões humanas. Vamos agora ver os recursos poéticos. Esse ponto em especial é o que a gente chama de versificação, ou seja, o estudo dos versos. E a gente sabe que os versos são compostos por três elementos principais: o ritmo, o metro e a rima. O ritmo é uma alternância de sons, então é a alternância entre acentos, sílabas tônicas e átonas, e as pausas também. O metro é a contagem de sílabas que um verso tem, o número de sílabas de um verso. Porém, essa contagem não é de sílabas gramaticais, mas o que nós chamamos de sílabas poéticas, que estão sujeitos tanto ao ritmo quanto à rima. E a rima, que todo mundo conhece, é uma semelhança de sons no final, no meio ou no início de um verso. Tá legal? Os aspectos estruturais da poesia podem ser assim divididos: estrofe, monóstico, dístico, terceto, quarteto, quadra, quinteto, sexteto, sextilha, septilha, oitava, novena, décima. E qualquer estrofe que passe de 10 versos a gente chama de irregulares. E a metrificação, que nos interessa mais: a redondilha menor, que tem 5 sílabas métricas, a redondilha maior, que tem 7 sílabas métricas, o decassílabo, que tem 10 sílabas métricas, o dodecassílabo ou alexandrino, que tem 12 sílabas métricas. Claro que existem versos com 4, com 3, com 2, até com 1, assim como existem versos com mais de 12. Mas o nosso foco está justamente na redondilha maior e menor. Redondilha maior, 7 sílabas métricas, redondilha menor, 5 sílabas métricas. Por quê? Porque essa é a medida da Idade Média, é a medida das cantigas medievais e também da maioria do cancioneiro popular. E os decassílabos e dodecassílabos, que são os versos alexandrinos, no caso dos dodecassílabos, e os versos clássicos mais tradicionais, no caso dos decassílabos. As rimas, elas também podem ser pobres e ricas, dependendo de se estão rimando classes gramaticais diferentes ou a mesma classe gramatical. Quanto à disposição, nós chamamos de paralelas, intercaladas, alternadas, a rima interna ou encadeada, as misturadas e os versos brancos, que são aqueles que não respeitam o esquema rímico. Vale lembrar que quanto mais dentro daquele padrão clássico, ou seja, nós sabemos, por exemplo, que o Renascimento volta à Antiguidade Clássica, que o Arcadismo volta ao Renascimento, que o Parnasianismo volta ao Arcadismo. Então a gente pode dizer que Antiguidade Clássica, Renascimento, Arcadismo ou Neoclassicismo, assim como o Parnasianismo, são movimentos que têm uma mesma retórica, ou seja, a retórica clássica. O que significa isso? São todos pautados pela objetividade e pelo culto aos modelos clássicos. Então, nesses movimentos, todas as questões de versificação são muito valorizadas. Tá legal? Elementos técnicos que auxiliam a leitura, a interpretação e a análise de textos poéticos. Verso e estrofe. Todo mundo já sabe o que é verso e o que é estrofe, mas não custa nada relembrar. Então, verso é cada linha do poema. Um conjunto de versos é o que nós chamamos de estrofe. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Tá vendo? Versos, 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 um grupo de verso, estrofe, e um poema costuma ser feito de estrofes. Tá legal? Vamos ver agora a classificação das estrofes. Então não esquece, nós vamos ver a classificação das estrofes, nós vamos ver os tipos de rima e nós vamos ver a métrica. A classificação das estrofes. Claro que tem aquelas que são principais, mas vamos começar pelos dísticos. Os dísticos
são as estrofes de 2 versos. Um dia segui viagem sem olhar sobre o meu ombro. Não vi terra de passagem, não vi glórias nem escombro. Guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. E aí está o José Paulo Paes. Bom, tercetos. Tercetos são estrofes com 3 versos. Inclusive, não esqueçam que os sonetos têm na sua composição tercetos. Os lírios. Certa madrugada fria, irei de cabelos soltos ver como nascem os lírios. Quero saber como crescem, simples e belos, perfeitos, ao abandono dos campos. E assim continua, você vê que são estrofes de 3 versos. Agora, os quartetos. E os quartetos, obviamente, têm 4 versos. Também é importante, porque junto com os tercetos, os quartetos compõem os sonetos. Infinito Presente, da Helena. No movimento veloz da nossa viagem, embala-nos a ilusão da fuga do tempo. Poeira esparsa no vento, apenas passamos nós. O tempo é mar que se alarga no infinito presente. Muito legal, né? O quinteto, o sexteto e a septilha, eu não vou falar muito porque são versos muito raros e a gente quase não estuda. Então, deixa eles passarem, tá legal? Vamos então agora falar das oitavas, que tem, obviamente, 8 versos. E aí eu peguei como exemplo o canto primeiro de Os Lusíadas, que é uma daquelas epopeias secundárias que nós vimos. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçado, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Coisa muito linda esse texto, tá? Continuando então, vamos ver as décimas, que tem 10 versos. E aí eu peguei um exemplo aqui do Castro Alves, sem dúvida nenhuma, um dos maiores poetas de língua portuguesa. Morreu muito jovem, mesmo assim deixou uma produção bastante vasta. Ninguém sabe onde esse cara podia ter chegado se vivesse mais e continuasse escrevendo com essa qualidade. São eles, os 2 gigantes no século de Pigmeus. São eles que a majestade arrancam da mão de Deus. Este concentra na fronte mais astros que o horizonte, mais luz que o sol lançou. Aquele, na destra alçada, traz segura sua espada, cometa que ao céu roubou. Então você vê que é uma estrofe só com 10 versos, tá legal? Bom, agora vamos ver o soneto, que essa sim é uma forma muito importante. Um soneto é um texto composto de 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. E aqui eu peguei como exemplo o soneto de fidelidade, que todos vocês devem conhecer. De tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que as chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lembra daquele esquema do soneto que nós vimos na última aula? Então, esse aqui também faz isso. A gente tem uma espécie de introdução no começo, né? O título é Fidelidade, e ele começa: de tudo ao meu amor seria atento antes e tal, quero vivê-lo, e depois uma espécie de conclusão, veja, e assim, concluindo, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, mas que seja infinito enquanto dure. Então nisso aqui, o Vinícius respeitou totalmente a estrutura do soneto. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito legal. Repara só, esse verso aqui, de tudo ao meu amor seria atento, junto com esse verso aqui, ó, mas que seja infinito enquanto dure, eles criam uma coisa que nós chamamos de chave de ouro. Significa que do primeiro verso ao último verso, se você ler os dois, você consegue ter uma espécie de síntese do poema. Olha que barato, ó. De tudo ao meu amor seria atento, mas que seja infinito enquanto dure. Essa é uma característica, uma sofisticação formal do soneto que só os grandes sonetistas conseguiam fazer isso, tá legal? Mas nós vamos falar mais do soneto quando chegarmos nos estudos das escolas literárias. Vamos dar uma olhadinha agora na rima, tá legal? Primeiro vamos classificar a rima quanto à sonoridade. E aí ela tem 3 classificações quanto à sonoridade. Agudas, quando termina com as palavras oxítonas. Ouvi, cresci, tupi, por exemplo. Graves são palavras paroxítonas. Terra, encerra, guerra. E esdrúxulas com palavras proparoxítonas. Pérolas, cérulas. Além da sonoridade, a rima também pode ser classificada quanto ao seu valor. Então vamos ver. A categoria gramatical.
pobres. As palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical. Então é o caso aqui, ó. Situado, cresce, parece quebrado. Situado está rimando com quebrado, 2 adjetivos. Cresce está rimando com parece, 2 verbos. Então, quando rimamos palavras da mesma categoria gramatical, nós chamamos das rimas de pobre. Se liga, primeira classificação da rima é quanto à sonoridade. Segunda classificação da rima é quanto ao valor. Além das pobres, nós temos também as rimas ricas. Olha aí, ó. Que são, obviamente, palavras que pertencem a classes gramaticais distintas. Então, olha que barato, ó. Arde, distante, diamante, tarde. No caso, eu tenho arde rimando com tarde, um verbo e um substantivo. Eu tenho distante com diamante, um advérbio e um substantivo. Então, todo esse raciocínio em cima da versificação era muito usado naqueles períodos que eu destaquei para vocês, que são os períodos da chamada retórica clássica, em que se usa muito mais a questão objetiva e se valoriza muito mais a forma do que o conteúdo. Não esqueçam, a poesia se caracteriza tanto por uma especificidade na sua forma, quanto ao exagero sentimental e emocional no seu conteúdo. Agora, isso não quer dizer que essas duas dimensões estejam exatamente equilibradas em todos os poemas. Há poemas em que a forma é mais trabalhada e valorizada. Para esses poemas, é muito importante todas essas regras de versificação. Por outro lado, há poemas em que o mais importante é a exacerbação da subjetividade, o derramamento das paixões, o exagero. E aí, nesses casos, a forma não é tão valorizada quanto o conteúdo. Continuando aqui, além das rimas pobres e ricas, nós temos a rima rara, que é formada por palavras de pouca rima, difíceis de se encontrar. Esse era o maior desafio dos poetas dos períodos clássicos, né? Dos períodos da retórica clássica. Veja, cisne, bosque, tisne, quiosque. Olha que doideira, né? Cisne com tisne, o cara pegou uma palavra rara, uma palavra diferente para conseguir rimar, né? E ainda a rima preciosa, formada por artifícios gramaticais ou junção de palavras. Olha, amala tranquilo de gala por certo filo. Olha que doideira. Amala tranquilo de gala por certo filo. Então, você vê que é um recurso poético que o cara consegue a sonoridade com muita maestria da língua. Gente, não esqueçam, a obra literária é o melhor exemplo de uso comunicativo da língua. Por isso que o poeta ele é um artífice da linguagem. Ele está sempre trabalhando a linguagem para arrancar o máximo de expressividade que a linguagem pode oferecer. Tá legal? Então, ó, primeiro quanto à sonoridade, depois quanto ao valor da rima. Tá legal? E agora, quanto à disposição da rima ao longo do poema. E aí nós temos as rimas alternadas ou cruzadas e as rimas emparelhadas, de começo. Deixa eu mostrar para vocês, para ver se vocês entendem aqui. Olha, eu tenho aqui, ó, o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Se você perceber, ó, eu tenho aqui, ó, em com em, né, e uma com uma. Então, como é que eu posso dizer isso aqui? Eu vou pegar a primeira rima, em, e vou chamar de A. A segunda rima, uma, eu vou chamar de B. Aqui repetiu em A, e aqui repetiu uma, B. É isso que está dito aqui, ó, AB, AB. Então ela é cruzada, vem uma A, uma B, uma A, uma B. Deu para entender? Olha as emparelhadas, A, B, B. Então eu tenho aqui, ó, A, chama a primeira, a segunda eu também vou chamar de A, porque repetiu, urnos, urnos, ão, eu vou chamar de B, e ão, que eu vou chamar de B. Deu para entender? Ok, crianças? Então, A, B, B. Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui para a gente seguir. Ok. Bom, além das rimas alternadas ou cruzadas e as emparelhadas ou paralelas, nós também temos as rimas interpoladas ou intercaladas e as encadeadas. Veja, aqui no caso, ó, ABBA. Então, atento, ó, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha que legal, ó.
ento, anto, anto, ento. Então ficou A, B, B, A. Tá vendo? Olha que legal as rimas encadeadas. Você sabia que esse recurso é muito usado nessas batalhas de rap? E que há uma grande diferença entre o nível desses improvisadores, porque alguns estão utilizando esses recursos métricos, outros nem sequer os conhecem. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, palio sagrado sob o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Olha que barato. Há aqui também, ó, ida, us, ita, cruz. Mas olha só, ida com tecida, ita com bendita. Então veja, querida, tecida, palpita, bendita. Então quando ele traz essa rima para o meio do verso e vai jogando para o meio para o final, ele cria uma cadência altamente sonora. Isso também é muito comum na música, na MPB. Tá legal? Bom, as rimas mistas ou misturadas é quando aparecem outras combinações. Então, vendo aqui, ó. Vamos embora, papazárgada. Vamos embora, papazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. A gente vai chamar isso aqui de rimas mistas, porque eu tenho ada, is, ura, ente, anha, aí volta ente, ive. Então, veja, não tem uma regularidade. Quando não tem rima nenhuma, nós chamamos de versos brancos. Se liga. Tanto as rimas mistas quanto os versos brancos são características do período de ruptura, ou seja, do período moderno. Então, no modernismo, isso vai ser muito comum. Lembra que quando a gente vai fazendo a sequência dos períodos literários, antes de botar o modernismo, nós falamos em uma ruptura. Então, essa ruptura é a ruptura que o modernismo estabelece com todas essas regras de versificação. A última categoria que eu quero falar com vocês hoje, de classificação das rimas, é a métrica, tá legal? Que é mais uma classificação do verso. O que é a métrica? A métrica é medida, é o tamanho do verso. E isso se dá pelo número de sílabas que o verso tem. Mas se liga, não são as sílabas gramaticais, são as sílabas poéticas. Qual é a diferença? É que as sílabas poéticas têm umas regras próprias. Vamos dar uma olhada? Na contagem das sílabas métricas, que recebe esse nome aqui, ó, escansão, observam-se geralmente as seguintes normas. A leitura de um verso deve ser caracterizada pelo ritmo. Então nós não vamos ler o verso pela sua divisão gramatical normal, mas pelo ritmo que ele impõe. Olha que legal, ó. Se eu falo assim, ó, cheguei, chegaste, e vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinha alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Percebe que eu não estou falando povoada eu tinha. Olha como eu estou falando, ó. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Povoar deu tinha. Então esse povoar da eu, na escansão, vira uma única sílaba. E esses são os fenômenos, porque a gente conta até a última sílaba tônica da última palavra. Então, se a palavra terminar com sílabas átonas, essas sílabas não entram na contagem da métrica, tá legal? Acomodar as sílabas seguindo a entonação, elisão, suspensão de sons ou a sinalefa, acomodação de vários sons a uma única sílaba. Há também a crase, e por estranho que possa parecer, dentro da metrificação, nós temos crase de outras vogais que não o A. Porque se liga, crase não é um acento, crase é o fenômeno da fusão de vogais iguais, que é marcado gramaticalmente pelo uso do acento grave. Ok? Na poesia não há nenhuma acentuação, mas acontece fusão de vogais que não são o A. E esse fenômeno também é uma crase. Tá legal? Os de tom, em geral, equivalem a apenas uma sílaba métrica. Normalmente, quando uma palavra termina em vogal e a outra começa por vogal, une-se esses fonemas numa única sílaba métrica. É aí a tal crase, independente se a vogal é o A ou não. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui num exemplo. Ó, peguei aqui o primeiro verso do nosso hino,
que é um verso bastante conhecido. Então veja, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se eu pedir para você dividir as sílabas, provavelmente você vai achar 14 sílabas. Dividindo assim, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quando você canta esse verso, é assim que você fala? Veja, vamos cantar ele, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ó, ouviram do I, ouviram do I. Então, na verdade, do I a gente fala junto. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, ó, do I a gente fala junto, que virou uma sílaba só. E olha só, do Ipirangás, do Ipirangás, do Ipirangás, gás também virou uma sílaba só. Olha que legal. E qual é a última sílaba tônica dessa palavra aqui? É a sílaba plácida. Então veja, não conto o si, não conto o das. Então vamos contar agora quantas tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora, esses versos de 14, na verdade, são o quê? Decassílabos. Tá legal? Olha aqui a divisão deles, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 10 sílabas poéticas. Se a gente pegar os outros versos, a gente vai ver que também é assim, ó. De um, ó, você fala de um povo, ou você fala de um povo heróico brado retumbante. Olha aí, ó. De um povo heróico brado retumbante. Dá 14 sílabas gramaticais. Porém, poeticamente, vai de novo dar 10 sílabas poéticas. Deu para entender? Isso é muito legal, gente. E esse é um recurso muito usado também por rappers. Um bom rapper domina a métrica dos seus improvisos, dos seus versos e consegue dar aquela cadência que pra gente é tão interessante e tão bom de ouvir. É por conta desses recursos de metrificação. Tais versos são, então, decassílabos, como eu havia falado. Decassílabo é uma medida importante para a gente conhecer, porque ela vai ser muito usada no Renascimento, que nós iremos estudar. Outros versos que nos interessam são as redondilhas. E aí nós temos as redondilhas menores e as redondilhas maiores. Veja, a redondilha menor tem 5 sílabas métricas. Então olha que barato, ó. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora José, a festa acabou, a luz apagou. E o heptassílabo ou redondilha maior. Como são belos dias do despontar da existência. Também trouxe aqui para vocês um verso que não é tão comum assim, mas também é bem usado, que são os eneassílabos, de 9 sílabas métricas. Também tem o dodecassílabo, que nós veremos na frente, e o endecassílabo, que é de 11, mas não é tão usado o endecassílabo. Então, para nós aqui, interessa as redondilhas e o decassílabo, tá legal? E para fechar, gente, eu trouxe o verso dodecassílabo ou alexandrino, que possui 12 sílabas poéticas. Por que esse verso se chama alexandrino? Porque quando Roma conquistou Alexandria, encontrou dentro da biblioteca de Alexandria poemas em grego que tinham 12 sílabas métricas. A gente sabe que a arte é mimese. E você pode perguntar assim, Sena, a musicalidade da poesia está imitando o quê? Cara, na verdade, está imitando o canto dos pássaros. Portanto, na antiguidade não se achava possível criar versos com mais de 10 sílabas que pudessem ser sonoramente agradáveis, miméticos. No entanto, eles encontraram isso em Alexandria. Por isso que o dodecassílabo também recebe esse nome de verso alexandrino. Tá legal? Olhai, o sol descamba a tarde harmoniosa, envolve luminosa a Grécia em frouxo véu, na estrada ao som da vaga, ao suspiro do vento, de um marco poerento um velho então se ergueu. Olha que legal, né? E versos livres são aqueles que não têm métrica regular. Gente, o segredo para você não errar a contagem métrica de um verso é você fazer a escansão de vários versos. Por exemplo, você fez a escansão do primeiro, deu 11. Aí você fez a escansão do segundo, deu 10. Aí você fez a escansão do terceiro, deu 10. Aí você fez a escansão do quarto, deu 11. Aí você fez a escansão do quinto, deu 9. Provavelmente, naqueles que tem 11 e 9, você errou. Porque só tem importância contar a métrica quando o poema usa uma métrica regular. Quando ele não usa uma métrica regular, nós chamamos de versos livres. Então olha que barato, ó. Verso branco é verso sem rima. Verso livre é verso sem métrica.
Gente, tanto o verso branco quanto o verso livre, adivinha em que período que eles vão aparecer e se proliferar? Exatamente, no modernismo. Por quê? Porque o modernismo tem uma ruptura. Para fechar nossa aula, eu quero chamar a atenção de vocês que a musicalidade pode estar implícita ou explícita no poema. E há versos que são tão musicais que é quase impossível você declamá-los sem cantar. Veja, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Veja como é musical, como é sonoro. E é isso, gente. Estamos fechando então o gênero lírico com os nossos slides e agora eu quero propor que você dê uma olhadinha no seu livro. Como nós vimos, é a partir da página 61 que começa a falar do gênero lírico. Nós já falamos sobre isso aqui, a famosa lira de Apolo, né? Olha aqui, tem até os riscos da nossa última anotação. Eu vou até apagar, quer ver? Deixa eu apagar essas anotações. Isso, apaguei. Beleza. Né? A estrutura do soneto, sobre o qual nós falamos, veja, o mesmo esquema que tem aqui, nesse soneto, tem lá no soneto do Vinícius também, tá? Os recursos poéticos, e aqui começa, ó. Aqui está exatamente o resumo daquilo que nós acabamos de ver. Então você tem aqui, ó, o efeito ritmo criado pelas palavras nesse poema. Aqui, lembra um cavalo cavalgando? Lembra? Então, o metro aqui fala, metro, a metrificação. Então é bom sempre dar uma olhada nisso aqui. Também está falando aqui, ó, da contagem, a rima, tá legal? E aqui no livro também tem os aspectos estruturais de uma maneira bem resumida. Então veja, os tipos de estrofe, a metrificação, aqui está bem resumidinho, são os 4 metros que nos interessam, o decassílabo, o alexandrino do decassílabo e as redondilhas, menor com 5, maior com 7, tá legal? Essa aqui é muito importante, gente, porque nós vamos trabalhar bastante esse tipo de construção na Idade Média. E aqui vem a natureza das rimas, pobres ou ricas, tá vendo? A disposição delas. Então aquele conteúdo que eu passei para vocês, ele vai ficar bem reforçado quando você der uma lida no livro. Então eu recomendo que você faça essa leitura, faça esses exercícios, tá legal? Para depois fazer a minha métrica. Ok, gente? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado e que vocês consigam, daqui por diante, olhar para a música e para a poesia de uma outra maneira, percebendo que, para o poeta, trabalhar o ritmo, a musicalidade, a rima, a sonoridade, são questões muito importantes. Isso vem da nossa boa e velha tradição ocidental. Começou lá com os gregos, mas não é menos contundente para a nossa vida de hoje. Lembre-se, a poesia é a tradução literária mais contundente da nossa subjetividade, da nossa paixão, porque trabalha as palavras para levar além das palavras. No mais, senhores, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!